Quero com muita alegria cumprimentar a todos os amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é o pastor Alexandre Ferreira Fortes, da cidade de Mauá da Serra, no estado do Paraná, Brasil. Quero com muita alegria cumprimentar os amados pastores, representado pelo pastor Jonas, da cidade da Beira, em Moçambique, os demais pastores e a igreja. Com muita alegria, eu quero compartilhar convosco da palavra do Senhor que se encontra no livro do Êxodo, capítulo de número 12 e no versículo de número 1. E diz assim: E falou o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito, dizendo: Esse mês vos será o princípio dos meses, esse vos será o primeiro do mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Aos 10 do mês tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só com o seu vizinho, perto da casa, conforme o número de almas, cada um conforme o seu comer. Fareis a conta conforme o cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. E guardareis até o 14º dia do mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. Então pegarão o sangue e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães ázimos, com ervas amargas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado no fogo, a cabeça com os seus pés e com a sua fresura. E nada dele deixeis até amanhã, mas o que dela ficar até amanhã queimareis no fogo. Assim comereis os vossos lombos cingidos, o vosso sapato nos pés, o vosso cajado na mão, e comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito da casa do Egito, desde os homens até os animais. E em todos os deuses do Egito farei juízo. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Muito bem, meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra poderosa que foi proferida pelo nosso Deus para Moisés e para Arão, quando o povo de Israel ainda estava no Egito, quando eles estavam escravizados no Egito, quando eles estavam debaixo do jugo da escravidão do Egito. Mas a Bíblia diz que Deus havia falado com Moisés para preparar o povo para um grande acontecimento. Um grande acontecimento. O povo estava sendo preparado para sair do Egito. Estava preparado para sair da escravidão. Estava se preparando para sair de debaixo da ordem de Faraó, para estar debaixo das bênçãos de Deus.
para estar debaixo das ordenanças de Deus. E eu quero com muita alegria compartilhar com vocês sobre esta palavra. Mas antes gostaria de fazer uma oração, pedindo ao Senhor a sabedoria para que possamos explanar a sua santa e bendita palavra. Ore comigo nesse instante. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, é no nome poderoso de Jesus que nós estamos diante da tua santa e bendita palavra para transmitir aos teus filhos, Senhor, que estão congregados lá na cidade da Beira, em Moçambique, na África. Os meus amados irmãos, os pastores e também a igreja que está ouvindo a minha voz através deste telefone particular, mas endereçado ao coração de todos os ouvintes. Ó Deus, através do Santo Espírito, o Senhor venha fazer maravilhas nesta hora. Que o Senhor alcance, ó Pai, com o teu grande e maravilhoso poder. Pai, assim eu te louvo e te agradeço, em o nome de Jesus. Amém. Bem, meus queridos e amados irmãos, voltamos à palavra em que Deus sempre tem um plano para o seu povo. E o plano de Deus é que o povo não estivesse mais debaixo do jugo da servidão, que o povo não estivesse mais debaixo das ordens de Faraó. Mas a Bíblia diz que Deus chama Arão, chama Moisés, e agora diz para eles: diga para o povo se preparar. E nesta noite, eles vão sacrificar um cordeiro ou um cabrito que seja perfeito, que não tenha mancha, que não tenha nada de defeito, seja perfeito aquele animal. E esse animal será sacrificado. E o sangue deste animal será passado na verga da porta, no umbral da porta, como sinal. Até então eles não sabiam qual era o sinal. Até então eles não sabiam por que é que tinha que passar o sangue naquela porta. Da carne do cordeiro vocês comerão assada no fogo. Não pode comer nada cru, nem pode comer nada cozido em água, mas assado no fogo, com ervas amargas. Comereis. Se o cordeiro for muito para uma família, convide o seu vizinho, que é uma família menor, para que não fique nada daquele cordeiro. Mas se sobrar alguma coisa, queime no fogo. Muito bem, meus amados irmãos, ali estava uma simbologia para que aquele povo pudesse entender que Deus estava preparando a salvação, que Deus estava naquele momento preparando para eles a libertação da escravidão, da servidão, para que eles pudessem ir para uma terra próspera, uma terra que emana leite e mel, uma terra de prosperidade para aquele povo, uma terra de alegria, aonde eles já não estarão mais debaixo das ordens de Faraó, já não estarão mais debaixo do jugo de Faraó, mas estarão debaixo das bênçãos do Senhor, estarão sendo abençoados pelo Senhor. A Bíblia diz que eles fizeram conforme Moisés havia ordenado. Cada um pegou o seu cordeiro, o sacrificou, pegou o seu sangue, passou sobre a verga da porta, conforme a palavra do Senhor. E eu aprendo aqui, meus amados irmãos, e gostaria que você aprendesse também, que nós devemos fazer conforme a palavra de Deus. Devemos obedecer à palavra do Senhor. Devemos ser fiéis ao Senhor, fiéis aos seus ensinamentos e à sua palavra.
Ora, eles fizeram conforme o Senhor havia lhe dito para fazer, e passaram o sangue no umbral da porta. E comeram da carne assada no fogo com ervas amargas, conforme Moisés havia falado, e Arão também. E a Bíblia diz que à meia-noite, exatamente à meia-noite, o anjo do Senhor passou, e era o anjo da morte. E o anjo da morte passou, mas quando ele passava na casa, que tinha o sinal do sangue na sua porta, ele passava por cima, e ele não entrava naquela casa. Mas na casa onde não havia a marca do sangue, a casa que não havia o sinal do sangue, o anjo passava naquela casa e morria todo primogênito. Todo filho que nasceu primeiro na casa morria, porque era a ordem do Senhor: quem não tivesse o sinal do sangue morreria. Quem não tivesse o sangue na porta, o anjo ia entrar naquela casa e o seu filho primogênito não ia resistir, ia morrer, ia perder a sua vida. E todo Israel obedeceu à voz de Deus, todo Israel obedeceu o mandamento do Senhor. E quando o anjo passou, ele passou por cima, por causa do sangue. Esse é o significado da palavra Páscoa, é passar por cima. Mas a casa que não havia o sinal do sangue, o anjo veio naquela casa, e aquele primogênito daquela casa, o filho primeiro, ele morreu. E nem mesmo a casa de Faraó foi poupada, nem mesmo a casa do rei do Egito foi poupada. O seu filho primogênito também foi ceifado, porque eles não tinham o sinal do sangue do Cordeiro. Ora, meus amados irmãos, olhamos agora para o Novo Testamento. João Batista pregando lá na beira do Jordão, às margens do Jordão. João Batista começa a pregar e de repente surge alguém que vem de lá, de longe. E pelo Espírito Santo, João Batista o identifica e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quem era aquele Cordeiro? Aquele Cordeiro era Jesus, que estava chegando às margens do Jordão para ser batizado por João Batista. Era Jesus, aquele Cordeiro. Ora, meus queridos e amados irmãos, aí está uma grande revelação. João Batista estava revelando para a multidão que estava ali para ser batizada que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque o Cordeiro que estava sendo sacrificado lá no Egito, o seu sangue era para livrar os primogênitos de Israel da morte. Mas o sangue de Jesus era para livrar eu e você da morte eterna. Porque João, no capítulo 1, no versículo de número 7, diz assim, primeira epístola de João, diz assim para nós: se nós andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Não existe pecado que não possa ser perdoado. Somente o pecado que não pode ser perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas todos os demais pecados podem ser perdoados através do sangue do Cordeiro chamado Jesus Cristo.
João, no capítulo 3, o versículo 16, a Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta vida eterna Ele nos dá através do seu sangue. Porque uma vez Ele foi crucificado e derramou o seu sangue, e era a véspera da Páscoa. Eles não sabiam o que estavam fazendo, mas estavam sacrificando o Cordeiro de Deus. Estavam sacrificando o Cordeiro de Deus para que através do seu sangue nós fôssemos libertos da escravidão do pecado, para que nós pudéssemos ser libertos da escravidão de Faraó. Faraó simboliza Satanás, Faraó simboliza o diabo, o Egito simboliza o mundo, e nós somos salvos do mundo. Nós não estamos mais debaixo da servidão do pecado, da servidão de Satanás, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. A Bíblia diz, Jesus dizendo, aleluia, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Através do sangue de Jesus nós temos vida eterna. Através do sangue de Jesus nós temos a salvação. Através do sangue de Jesus nós temos a reconciliação. Através do sangue de Jesus nós somos feitos filhos de Deus. João escreveu no capítulo 1, no versículo 12 em diante, dizendo assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas todos quanto receberam, ele deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, no nome de Jesus. Este nome tem poder, é o nome do Cordeiro, é o Cordeiro sem mancha, sem mácula, é o Cordeiro sem pecado. Jesus não cometeu nenhum pecado. O Santo de Israel, perfeito em obras, perfeito em todas as coisas, ele é o Cordeiro perfeito, é o Cordeiro pascal. Aleluia, glória a Deus. E através do seu sangue que nos purifica e nos faz estar limpo diante da sua presença, é que podemos comemorar a Páscoa sabendo que a morte passou por cima, porque o sangue de Jesus nos libertou do pecado e da morte. O sangue de Jesus nos libertou da escravidão do pecado. Você que entregou a tua vida para Jesus, você está livre. Você já não é mais escravo. Você está livre, você está liberto. O sangue de Jesus te purifica. Você pode glorificar a Deus. Você pode exaltar a Deus. Você pode glorificar ao Senhor, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Agora, se você ainda não entregou a tua vida para Jesus, se você ainda não fez um concerto com Deus, se você ainda não se arrependeu da tua vida pregressa e do teu pecado, você precisa entregar a tua vida para Jesus hoje. Você precisa fazer com Ele uma aliança. Você precisa fazer com Ele um concerto. E o Cordeiro está pronto para conversar com você. Ele está pronto para te dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Ele está pronto para dizer para você. Agora, se você já tomou essa decisão, se você é claro na sua mente, na sua fé, Ele está pronto para te perdoar e para te salvar.
porque a Bíblia nos ordena a pregar o Evangelho a toda criatura. Marcos, o evangelista, escreveu no capítulo 16, o versículo 15, 16 e 17, dizendo assim: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. O que crer e for batizado será salvo, porém o que não crer será condenado. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes. Se beber alguma coisa mortífera, não lhes fará nenhum dano. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. É uma palavra de promessa que o Cordeiro de Deus nos faz, porque o seu sangue nos purifica, o seu sangue nos limpa, o seu sangue nos faz santo. O anjo vê o sinal do sangue, o anjo da morte, o anjo que veio para atingir o Egito, não pôde atingir os filhos de Israel. Você está coberto com o sangue do Cordeiro. Você está limpo pelo sangue do Cordeiro. As tuas vestes estão limpas pelo sangue do Cordeiro. Elas estão brancas. As suas vestimentas espirituais. Aleluia, glória a Deus. Se um dia você tomou a decisão de entregar a tua vida para o Senhor Jesus, Ele faz maravilhas ainda hoje, Ele faz milagres ainda hoje, Ele transforma vidas ainda hoje. Há poder no sangue de Jesus, há poder no sangue de Jesus. Não é apenas o sangue de um cordeiro, de um animal, mas o sangue do Filho de Deus, que veio a este mundo com o objetivo de salvar a minha e a tua vida. Eu não quero mais ir além, mas eu quero dizer para você: entregue o teu caminho ao Senhor, entregue a tua vida a Jesus, seja servo do Senhor, seja obediente à sua palavra, porque Ele vem buscar um povo seu, um povo especial, um povo zeloso e de boas obras, um povo que é purificado pelo seu sangue, que é lavado pelo seu sangue, que tem aliança com o seu sangue, que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro e, portanto, estão livres do pecado, estão livres da escravidão do pecado, já não servem mais a este mundo, já não estão debaixo do jugo de Satanás. A sua vida está nas mãos do Criador, através do sangue de Cristo, que é o Cordeiro Pascual. Aleluia! Eu quero orar com você. Eu quero orar, pastor Jonas. Eu quero abençoar o povo da África. Eu quero abençoar o povo de Moçambique, da cidade da Beira, das cidades adjacentes, circunvizinhanças, para que o Senhor venha salvar muitas almas aí em Moçambique, para que o Senhor venha transformar muitas vidas, e o sangue de Jesus Cristo venha purificá-los do seu pecado, e fazer deles novas criaturas na presença de Deus. Creia tão somente, porque a Bíblia diz: se vós estiverdes em mim, disse Jesus, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então creia, entrega o teu caminho ao Senhor agora e seja abençoado. Eu vou orar agora. Feche os teus olhos e ore comigo, porque o sangue de Jesus está aqui.
O sangue de Jesus ainda paira sobre a terra para purificar pecadores. O sangue de Jesus ainda está agindo no meio da terra para alcançar os perdidos, não importando aonde eles estejam, desde que eles se entreguem, desde que eles creiam, desde que eles atendam ao clamor e ao chamado do Evangelho da salvação. Aleluia! Eu vou orar agora, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te louvar, Senhor, por essa rápida palavra que transmiti, meu Deus, para o teu servo lá em Moçambique, para a África, para os irmãos que estão ali. Eu não sei, Senhor, se todos eles são crentes, eu não sei se todos eles são salvos, mas eu sei que o teu sangue pode salvá-los. Eu sei que através do seu sangue o Senhor pode libertar. Então eu peço agora, em nome do Senhor Jesus, alcança agora, salva, liberta pelo teu grande poder. Se houver alguém que está enfermo agora, receba o milagre da cura, receba agora a cura. Se houver alguém que está possuído, endemoniado, seja liberto agora em nome do Senhor Jesus. Há poder no nome de Jesus, há poder no sangue de Jesus para libertar agora. Pai, eu peço a tua bênção, batiza com o Espírito Santo. Derrama o teu poder sobre a igreja em Moçambique, derrama a tua unção, levanta pregadores e pregadoras, levanta missionários e missionárias, Senhor, para a tua obra. Pai, eu abençoo no nome de Jesus toda a igreja em Moçambique, toda a igreja na África. É a nossa oração no nome santo de Jesus. Amém. Meus cumprimentos, com muita alegria. Um forte abraço do pastor Alexandre Ferreira Fortes, da cidade de Mauá da Serra, no estado do Paraná, Brasil. Em breve estaremos com os irmãos aí, confirmando a palavra, confirmando as igrejas, e em tudo o nome do Senhor seja glorificado. A paz do Senhor Jesus a todos. Um grande abraço.